Doutora, com relação à guarda da criança, como é determinada essa guarda com relação à justiça? A guarda, ele é um processo que envolve muitos fatores, né? E ela sempre é determinada de acordo com o melhor interesse da criança, fazendo aquilo que seja o melhor para a criança, independente da vontade do pai, da mãe, da avó, do vô. O juiz vai analisar toda a situação para que a criança fique num ambiente melhor possível. Hoje podemos dizer aí que a justiça ela trabalha para que a guarda ela seja compartilhada? Seria isso, doutora? Isso, a regra geral, né, que os juízes geralmente dão, seria a guarda compartilhada, onde tanto o pai quanto a mãe, eles têm o poder de decisão sobre a criança. Eles podem decidir a escola, eles podem decidir vários fatores da vida da criança. A única situação dessa guarda compartilhada é que você pode definir uma moradia. Ela ser compartilhada não significa que a criança vai ficar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Ela pode, por exemplo, morar só com a mãe e ainda assim a guarda é compartilhada com o pai. E também não impede o pagamento de pensão alimentícia, mesmo que a guarda seja compartilhada, ainda assim existe a obrigação de pagar a pensão. Existe uma grande confusão com relação a isso, porque tem muita gente que acha que o fato da guarda ser compartilhada não precisa pagar a pensão, né, doutora? Isso, exatamente. Tem muito pai, muita mãe por aí que quer que a guarda seja compartilhada para não pagar pensão, mas isso não é verdade. Mesmo que a guarda seja compartilhada, existe sim a obrigação de pagar pensão, porque a criança pode ficar, por exemplo, morando só com a mãe, mesmo que o pai tenha poder de decisão sobre a criança, é ela que está arcando com os custos ali, né, de vida da criança. Então o pai é obrigado sim a pagar a pensão e ajudar. Bom, doutora, já aconteceu algum caso onde o pai ou a mãe não teve as condições ou não tem as condições aí de ficar com a criança numa situação como essa e como é definido isso? Sim, existe essa possibilidade também. Como eu disse, né, no início, a guarda ela atende o melhor interesse da criança. Então, se o juiz, no processo da guarda, analisar todas as circunstâncias e confirmar que nem o pai e nem a mãe têm condições de criar aquela criança, e lembrando que condições não significam condições financeiras. Condições financeiras são outra coisa. A pessoa pode não ter muita condição financeira e ainda assim ter a guarda. As condições seriam um ambiente familiar propício para uma criança se desenvolver. Se o juiz determinar que nem o pai nem a mãe pode oferecer isso para a criança, ele pode sim determinar a guarda para uma pessoa diferente da família, uma avó, um vô, um tio. Bom, doutor, uma outra situação também que a gente acompanha muito são aquelas situações indelicadas onde o pai ou a mãe passa um bom tempo fazendo críticas, reclamações, ou fazendo com que a criança pegue uma certa raiva ou ódio de um ou do outro, né? Infelizmente isso Sim, acontece com frequência. exatamente. Isso, inclusive, é um dos motivos que a guarda pode ser retirada do modo compartilhado para ser unilateral, para ser de um só. Em casos de violência contra a criança, em casos de alienação parental, que é isso que você acabou de mencionar, quando o pai ou a mãe fica colocando a criança contra o outro, e também em situações onde o pai ou a mãe se afasta espontaneamente, não tem esse convívio com a criança. Então, são hipóteses em que a guarda vai ser definida de modo unilateral. O doutor, em qualquer situação onde o relacionamento não dá certo e tem filhos, o importante é tirar qualquer tipo de orientação na parte jurídica para que se busque aí o melhor para a criança, não é isso, Sim, doutora? exatamente. O fato dos pais não firmarem, não continuarem um relacionamento, não significa que a criança tem que ser prejudicada, né? Então é sempre importante levar esse processo com muito cuidado para que a criança tenha o menor dano possível, né? Porque já é difícil lidar com a separação dos pais e tudo. Então esse processo pode ser sim conduzido de uma maneira muito humana, sem brigas, para que não haja um desgaste ainda maior com a criança. Tá ok, muito obrigado pela participação. Doutor, algo mais a acrescentar? Fica à vontade. Eu queria só informar vocês, né, ouvintes aí da rádio, que o nosso Instagram aqui do escritório está sempre com publicações novas sobre direito, tirando dúvidas, que podem ser dúvidas que vocês tenham assim no dia a dia.
O arroba é @MPL Advogados Associados, para você que gosta de acompanhar as novidades aí do direito e ficar informado sobre os seus direitos.